Muito boa noite, meus irmãos e irmãs. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui para um estudo bíblico de quarta-feira, hoje 10 de agosto de 2022. Eu quero deixar, antes de iniciar, a minha gratidão registrada pelo nosso irmão Mateus Henrique da Costa, que lecionou no último dia 27/7 um estudo bíblico sobre utilizando nossos sentimentos para a glória de Deus. Nesse dia eu não pude estar presente, porque eu tive que comparecer à 40ª reunião do Supremo Concílio na IPB, e bondosamente o nosso irmão Mateus nos ajudou. E registro também que no dia 3 de agosto não houve estudo bíblico, devido ser o dia de abertura dos trabalhos do PRAT, Presbitério do Alto Tietê, deste segundo semestre. Portanto, nós estamos retomando hoje, dia 10 de agosto, a continuação do nosso tema maior, instrumentos nas mãos do Redentor, e ainda tratando o nosso subtema atual, entendendo a piedade cristã, e estamos explorando esse assunto por meio dos sermões de Ashbel Ben Simonton, fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aliás, igreja essa que dia 12 estará completando 163 anos de existência. Então hoje esse estudo tem um significado muito particular, porque por 9 semanas seguidas, quer dizer, interrompidas por essas duas questões que foram ditas agora há pouco, nós estamos estudando sobre os sermões do fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então é um momento bastante providencial. Hoje nós vamos estudar o sermão A Vida Eterna, em que consiste. Este é o tema desse sermão. Esse sermão ele tem um caráter um pouco mais evangelístico. Nós vamos perceber que esse sermão não é tão denso quanto os anteriores, mas nem por isso muito simples. Há alguns conceitos teológicos bastante sofisticados e eu gostaria de deixar eles claros aqui para todos. Então vamos começar pela introdução. Ele faz toda uma introdução de vários parágrafos, mas eu apenas selecionei para nós aqui da introdução o que ele propõe para o sermão. Então, abre aspas, diz Simonton assim: crer no Filho é a condição ou meio, a vida eterna é o benefício prometido aos que cumprem a condição, é do benefício que me ocupo nesta ocasião. Então, ele irá pregar sobre o benefício da salvação, sempre lembrando que ele está expondo João capítulo 3, verso 36, que diz assim: o que crê no Filho tem a vida eterna, o que porém não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse texto que Simonton está expondo. Entretanto, ele utiliza essa exposição de uma forma um pouco mais temática. Ele não se detém em expor cada segmento, ele trata isso como um tema. E desse tema ele vai explorar o que o apóstolo João está dizendo, vendo quais benefícios nós podemos agregar da vida eterna, né? Esse é um sermão muito autoexplicativo, ele é bem simples, assim, ele possui grande simplicidade na apresentação dos contextos, dos conceitos por Simonton. Então vamos observar aí os seus 3 tópicos com os quais ele divide o sermão. Eu, claro, peguei as partes principais, não está ele na íntegra. Diz Simonton no seu tópico 1: a vida eterna não é alguma coisa herdada nem transmitida de uma geração a outra, de sorte que todo homem regularmente entra no gozo deste benefício. Há muitos desta ordem. Muitos dotes são a partilha de todo homem, como a inteligência, a vontade, a saúde, o direito de fazer uso da sua liberdade e de exercer as suas faculdades de conformidade com as leis de Deus. Há outros bens que são a herança de indivíduos favorecidos pela providência divina, como grandes cabedais, influência social e política e honras hereditárias. Todos esses bens, quer naturais, quer extraordinários, são conferidos em virtude de uma lei providencial que preside o nascimento de todo homem. A vida eterna não é uma coisa dessas. Não nascemos com direito à vida eterna. Ninguém toma posse da vida eterna em nome de seu pai.
Ninguém a compra com os avultados meios que tem herdado ou adquirido. A vida eterna não é como uma condecoração ou título de nobreza. Bom, terminando essa primeira citação, Simon trata da vida eterna como um tipo de bem. Eu acredito que todos aqui têm uma clareza do que é um bem. Por exemplo, quando nós temos que fazer a declaração do imposto de renda, para quem tem que fazer, tem que se declarar o que você possui de bens, como patrimônio. O carro, por exemplo, é um bem. O imóvel é um bem. Então, é desta qualidade de bem que Simon está comentando aqui, que a vida eterna não é. E para exaltar esse valor, ele utiliza esse contraste primeiro negativo, definindo como não adquirir a vida eterna. E aí ele destaca essas questões negativas. A vida eterna não sendo herdada como um bem, é uma evocação do calvinismo, porque ele aponta que naturalmente nós não podemos herdar a vida eterna, uma vez que as pessoas estão mortas para Deus, então nós não podemos ser herdeiros. Isto se relaciona com ele de maneira imediata. Nós precisamos de um mediador, Jesus Cristo. Então é interessante esta analogia que ele utiliza da vida eterna como um bem que não pode ser herdado, ou seja, nós não vamos ganhar dos nossos pais. Isso é um tanto interessante, porque mesmo nós que trazemos os nossos filhos para serem batizados e criamos dentro da comunidade cristã, da sociedade da fé, não recebemos uma garantia necessariamente de ser automático. Nós precisamos selar os nossos filhos e sabemos que de Deus é a promessa certa de que os nossos filhos são deles e devemos trazê-los para a igreja, mas nós bem sabemos que a experiência às vezes demonstra que um ou outro acaba não permanecendo na casa de Deus. Isto é para enfatizar que nós não podemos fazer as pessoas herdarem a nossa salvação, como até gostaríamos que fosse. Não é bem assim que funciona, não tem esse automatismo, né? E Simon chama atenção para isso. Uma segunda questão da vida eterna nesse tópico que eu li, é que a vida eterna não pode ser adquirida por meio das nossas obras, ela não pode ser herdada, também não pode ser conquistada, né? A aquisição é impensada, uma vez que não se pode fazer nada para comprá-la e não temos nenhum bem para nos fazer merecido dela. Parece simples, mas não é. A vida eterna, ela não é herdada, a vida eterna não pode ser comprada, não pode ser conquistada. Veja, grande parte das religiões, elas entendem que nós estamos errados. O catolicismo, por exemplo, vai dizer que nós podemos sim, pelas boas obras, herdar a vida eterna. Tanto é que se você fazer bastante obras, você vai para o céu, segundo o catolicismo. Se não fazer uma obra, você passa no purgatório, mas depois de purgado você pode ir para o céu. É como um tipo de cartão de crédito, né? Você vai pagar a fatura, mas no final você vai conseguir o seu produto. Aqui o texto não trabalha desta maneira. Nós não podemos conquistar a salvação, mas veja, isso é contra vários tipos de religião e até mesmo contra a retórica do pentecostalismo, que vai dizer assim: você precisa ter fé para ser salvo, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Ora, a fé é um elemento que faz parte do processo salvífico, mas ele é também um dom dado por Deus. Eu não posso brotar do meu coração a fé. A fé, ela vem produzida pelo bendito Espírito Santo, pela sua obra. Quando o Evangelho é pregado, o Espírito Santo desperta o coração do pecador e o regenera. Isso é um dom. Eu mesmo não consigo e ninguém pode se autoconverter, né? É Deus que faz, abrindo o seu coração e dando-lhe disposição. Portanto, o Simon deixa bem claro que a vida eterna não é herdada e também não pode ser conquistada, seja por fé, seja por vontade própria. Não, é um dom de Deus. E aí ele continua ainda no tópico 1. Diz ainda Simon: o que não crê permanece debaixo da ira de Deus. Não só deixa de alcançar a vida eterna, mas permanece debaixo da ira de Deus. Vemos, pois, que atualmente cada um vive exposto à ira de Deus. Ninguém pode permanecer num estado em que não esteja colocado. Jesus Cristo poderia dizer: quem não crê no Filho há de incorrer na ira de Deus, mas não disse assim.
porque isso não seria exato. A terrível declaração da Escritura é o estarmos já incursos na pena da lei divina. Não nos é dado optar entre duas coisas ambas futuras. A morte não é um mal que nos espera no distante futuro, já obra em nós e em toda a descendência de Adão. Não deixeis este fato passar despercebido. Não se trata de uma simples escolha entre a morte e a vida, como se cada uma destas coisas dependesse do vosso arbítrio. A morte, no sentido da Escritura, resulta da separação da criatura do seu Criador, uma separação acarretando sobre aquela ira deste. Este triste estado é a sorte universal da raça humana. Os fatos o provam, a palavra de Deus o confirma. Quem rejeita a graça de Jesus não incorre em pena de separação de Deus, simplesmente permanece nesse estado. O Evangelho não pretende remediar qualquer mal imaginário. O Evangelho não é o remédio preventivo. Já padecemos o mal que se quer remediar. Fabuloso esta parte do sermão de Simonton. Uma verdade que todos nós já estamos um tanto quanto familiarizados, mas ele coloca com uma nova vestimenta e com bastante eloquência acerca deste assunto. Veja, ele desperta a nossa atenção para evidenciar o fato de que toda a geração com a qual nós convivemos está sob a ira de Deus. Eles não estão em busca da eternidade, em busca da salvação, não estão tentando remediar o futuro. Eles já estão doentes e precisam do Evangelho para salvá-los. E quem rejeita a Jesus Cristo na presente era, incorre de continuar nesse mesmo estado. Então, perceba que é como se sobre estas pessoas estivesse a lei de Adão ainda. Eles ainda estão em Adão. Eles ainda estão presos dentro da ideia do pacto das obras. Lembra do pacto das obras? São os dois pactos, da obediência e da obediência para a vida, que apenas Adão poderia cumprir, e pegou, e o pacto da graça, que é dado por meio de Jesus Cristo, que é dado porque nós não conseguimos conquistar a salvação. Então as pessoas que elas não possuem a Cristo, elas estão todas padecendo já de ira. Portanto, a ira de Deus é um estado, corresponde ao estado de morte, conforme Efésios 2,5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e corresponde também com a ira, éramos por natureza filhos da ira. Então a morte eterna e a habitação, a moradia da ira de Deus são sinônimos, são condições, é a mesma condição descrita de duas formas. As pessoas que estão sem Cristo estão mortas no seu delito e pecado e estão também sob a ira de Deus. Em nosso tempo essa descrição não é receptível. As pessoas que vivem para este século não se veem como mortas, muito menos sob a ira. Vêm-se como pessoas que têm o direito de reivindicar proteção, amparo e socorro a Deus. Por um lado, isso é bom, uma vez que manifestam sua deplorável vida morta e necessidade de Deus. Por outro, ignoram que furtam de Deus a devida glória, não o cultuando como deve, tampouco honrando os mandamentos que estabeleceu. É muito comum algumas pessoas disserem assim, você pergunta, no evangelismo mesmo, você acredita em Deus? E a pessoa diz, acredito. Que bom, você vai para a igreja? Não, Deus está no meu coração. Esta é a resposta. Mas esse tipo de resposta só demonstra que o Deus que esta pessoa tem não é o Deus da Bíblia, é o Deus da fantasia, é o Deus das suas paixões, é o Deus da sua imaginação. É como um tipo de mágico de Oz. Ele não é o Deus, nosso Deus da Bíblia, é um Deus fantasiado, é o Deus criado segundo a imagem dessas pessoas. Elas não querem compromisso com Deus, elas querem viver a sua vida à la volonté, como diriam os franceses, e Deus para eles é um inconveniente quando o exige coisas dessas pessoas, como fidelidade
contrato da família, honestidade no trabalho. Essas pessoas não respeitam estas coisas porque acreditam que podem ter o melhor de Deus e desprezar as suas exigências. Na verdade, elas não acreditam em Deus. Mas ele disse que acredita. Pode dizer. As pessoas são livres para dizer o que quiserem. Por exemplo, agora você pode dizer que do meu lado tem 5 elefantes cor-de-rosa. Mas tem de fato? Não. Mas você pode dizer. As pessoas são livres para dizer o que querem dizer, mas precisam comprovar se de fato o que dizem é verdade. Precisa ter aqui, bater uma foto e ver se tem 5 elefantes cor-de-rosa do meu lado. Não tem. Não possuem. Então, o fato de dizer não torna os elefantes existentes. Estas pessoas estão enganando seus próprios corações. Parte 2 do sermão de Simon. Demonstrando este fato, a que ligo a maior importância, passemos ao estudo da mudança operada mediante a fé no Filho de Deus. Vemos em toda parte a vida eterna, que a vida eterna é considerada como atualmente concedida ao crente. Em virtude da sua fé em Cristo, o pecador é transladado da morte para a vida. A condenação que dantes pesava sobre ele fica anulada. De inimigo sujeito à ira de Deus, o crente passa a ser contado no número dos filhos. A vida eterna não é um bem que se aspira, é um bem que se já possui, cujo gozo faz a sua presente felicidade. Mas resta sabermos que a natureza desta vida. O que é que o crente obtém pela fé no Filho de Deus? Em primeiro lugar, alcança a remissão dos pecados. Em segundo, outro benefício inseparável da reconciliação com Deus é a participação do Espírito Santo. Deus a ninguém dá o perdão sem acrescentar o dom do Espírito Santo. Note, meus irmãos e irmãs, notem. Às vezes nós não nos damos conta de que possuímos a vida eterna. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas eu já não tenho conversado que se afligem por um pecado cometido e carregam isso dentro de si, não se perdoando ou não crendo no perdão em Cristo Jesus, e vivem uma vida amargurada, como se Deus não houvesse perdoado. Ora, se nós somos cristãos e cristãs, todos os nossos pecados foram perdoados. Os pecados que eu cometi, os pecados que eu cometo e os pecados que eu cometerei de uma forma cabal, todos eles foram perdoados. Não há nenhum pecado que possa me separar do amor de Cristo, assim como de você não pode separar do amor de Cristo. E às vezes nós temos como cristãos e cristãs a dificuldade de penetrar esta verdade e deixar que ela assente o nosso coração por causa da nossa incredulidade. E começamos a viver uma vida difícil, como habitar uma casa cheia de fantasmas, de acusações. Você fez isso no passado, você fez assim, você fez assado. De fato é verdade, mas isso ficou no passado. Cristo me perdoou e eu não tenho o direito de retirar dele a glória, trazendo à memória esses pecados, porque ele perdoou. Então isto é importante, uma aplicação para nós. Portanto, somos portadores e portadoras da vida eterna. Ela não nos será dada no futuro, porque já é nossa, em nosso atual presente, por meio da mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a vida eterna inaugurou-se em nossa mortalidade. O futuro do céu, na nova terra, são apenas desdobramentos de uma realidade que já experimentamos agora. Nós já estamos com o pé no céu. Por quê? Porque a nossa vida eterna já foi inaugurada aqui. Nós não vamos receber algo totalmente, ou como que eu posso dizer, algo que nós não temos ainda. Nós temos a vida eterna. Nós não desfrutamos da sua glória plenamente, porque nós ainda estamos nesta presente dispensação. Mas a vida eterna já se inaugurou na nossa vida e nós já gozamos de alguns aspectos da vida eterna, como Hebreus no capítulo 6 já nos diz que nós temos o gozo do Espírito Santo, nós recebemos a palavra celestial de Deus, a revelação do Pai, nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós provamos as realidades espirituais do mundo vindouro, como diz Hebreus no capítulo 6. E o Espírito Santo de Deus é o agente que nos confere a vida eterna. Nascemos do Espírito por meio da regeneração. E nesse ato o Espírito de Deus age juntamente com a palavra de Cristo pregada, conforme Gálatas 3:2.
Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vamos agora para a terceira parte do sermão de Simon, onde ele coroa o seu sermão, e aqui ele começa a mudar para responder uma inquietação de algumas pessoas. Tópico 3 diz assim: talvez alguém ainda queira opor a tudo isto uma objeção baseada no termo eterna, vida eterna, e na imperfeição de tudo quanto o cristão desfruta na presente vida. Vamos dar para uma analogia que ele vai trabalhar. Diz Simon ainda: todo menino recém-nascido é fraco, faltam-lhe as forças precisas para sustentar-se em pé. Mesmo não é capaz de levantar a cabeça. Sem o desvelo de sua mãe, apenas nascido, morreria. Todavia ele está vivo. Tem todas as partes precisas para que venha a ser um homem perfeito. A sua vida está principiada. Com o exercício das suas faculdades, há de ir desenvolvendo-se, passando por todas as experiências que são a partilha da nossa vida neste mundo. Aos 10 anos de idade, há ainda de ignorar muitas coisas que aos 20 serão muito mais fáceis de compreender, mas não terá dificuldade nem poder algum que não tivesse ao seu nascimento. Em relação à vida, dá-se o mesmo fato. A alma começa a viver quando o Espírito Santo a regenera, implantando-lhe uma vida que dantes não tinha. O cristão que vive no mundo e o santo que assiste Jesus no céu diferem menos do que se pensa. Aquele é como um menino recém-nascido, fraco e necessitado, ao passo que o santo está muito adiantado na sua carreira. Mas a carreira é a mesma. Deus é o alvo a quem ambos se dirigem. Jesus ministra-lhes as forças em virtude das quais se desenvolve cada vez mais. Não diferem senão no grau do seu desenvolvimento, conhecimento e felicidade. Fantástica esta verdade visitada por Simon. Nós às vezes subestimamos a nós mesmos, a nossa posição, e superestimamos aqueles que estão no porvir. Eles são os nossos irmãos e irmãs que partiram no Senhor. Qual a diferença entre eles e nós? A diferença é que agora eles já gozam da plenitude, não toda, porque os corpos deles não foram ressuscitados, mas já iniciaram uma grande bem-aventurança porque conseguem ver o Senhor em corpo e em glória, e nós ainda não. Só que se eles têm a presença do Senhor, porque o véu está rasgado, conforme em 2 Coríntios 12, rasgou-se o véu e eles veem o Senhor, ao mesmo tempo eles não têm uma coisa que nós temos, que é o nosso corpo físico, a qual eles precisam também para adentrar a plenitude do reino de Deus. Então, tanto aqueles que já partiram no Senhor, quanto nós temos elementos que ainda nos faltam para a plenitude, mas eles gozam de uma realidade maior. Simon utiliza o desenvolvimento humano como metáfora da nossa vida com Cristo. Relembra que um recém-convertido é tão filho de Deus quanto aquele que já está na glória com Jesus Cristo. Por sermos às vezes extremamente críticos quanto ao nosso desempenho cristão, idealizando demais como devemos ser, permitimos que essa percepção que Simon aponta nos escape. Nós estamos sempre sendo muito negativos e negativas com o nosso caminhar. Mas calma, todos nós aqui somos filhos e filhas de Deus, assim como aqueles que partiram já estão com Cristo. Pouco nos separa entre esses, apenas em grau de desenvolvimento. A família de Deus é composta por filhos e filhas, cada qual com seu próprio desenvolvimento. Temos os recém-convertidos como irmãos e irmãs de Tessalônica, que puderam ficar poucas semanas sob a supervisão de Paulo. Veja, eu estou chamando a atenção porque o Novo Testamento fala de alguns irmãos que são recém-convertidos, que são os irmãos de Tessalônica, que ficaram apenas 3 semanas com Paulo, sob a supervisão dele. É um tempo muito pequeno comparado aos coríntios, ficaram 2 anos. É um tempo muito pequeno comparado com a igreja de Éfeso, que ficou mais de 2 anos ainda com Paulo.
Por isso que a carta aos Tessalonicenses aparece tantas preocupações com temas mais básicos, como a vinda do Senhor. Eles são geralmente muito preocupados com isto, dúvidas muito simplórias. Temos irmãos mais maduros como Apolo. Esse foi uma figura que logo despontou, apresentando grande desenvoltura. Quando Apolo surge, no capítulo 18 de Atos, verso 18, ele já surge como um pregador já consolidado. Áquila e Priscila dão alguns reparos na sua pregação, mas ele continua se desenvolvendo como uma liderança. E logo tornou-se alguém que atuou nos trabalhos da igreja, somando forças com o apóstolo Paulo, pois diz sobre ele, Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, eu plantei, Apolo regou, ou seja, Apolo é um cristão bastante maduro. Cada um possui seu próprio desenvolvimento em Cristo. Os Tessalonicenses possuíam e as suas carências, assim como Apolo possuía também algumas deficiências e suas carências. Considerações. Esse sermão de Simon tocou em temas essenciais de nossa fé cristã. Primeiro, falou da herança da vida eterna, como algo vindo apenas da graça de Deus, enfatizando que quem não está em Cristo são todos filhos e filhas da ira de Deus. Segundo, dentre os maravilhosos benefícios que recebemos, estão enumerados o perdão de nossos pecados, tanto os presentes, os passados e os futuros, e a regeneração por meio do bendito Espírito Santo. Somos de fato filhos e filhas de Deus. E finalmente, a vida eterna está presente hoje em nossas vidas. Tal como uma semente possui todos os elementos contidos nela para formar uma árvore, assim nossa vida em Cristo amadurecerá até estarmos na estatura da humanidade perfeita com Cristo na glória. Portanto, a palavra é paciência. Nós estamos crescendo e nos desenvolvendo e chegaremos lá. E hoje nós conseguimos dar um passo a mais, porque vemos no estudo bíblico para podermos crescer um pouco mais no conhecimento do Senhor. Que Deus nos abençoe e que esse estudo possa ser útil para a nossa edificação. Amém.